Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo. Hoje nós vamos finalizar o nosso terceiro encontro a respeito das leis de diretrizes básicas da educação. Eu espero que você complete os seus estudos. Para quem não viu a aula 1, aqui embaixo na descrição do vídeo estão as aulas 1, aula 2, essa que você está assistindo, e mais as outras que estão no canal. As aulas de diretrizes básicas, além da aula do Plano Nacional da Educação, Código de Ética do Servidor Público e outras que podem ajudar você na sua formação profissional, no concurso que você vai prestar ou na sua qualificação para o trabalho, tá? Para que você se ambiente no que a gente está falando, no primeiro momento, nós falamos disso aqui, ó, do artigo 1, que fala que a educação é ampla, o artigo 2, que fala que a lei vai disciplinar exatamente o tripé da educação, que é o pleno desenvolvimento humano, a qualificação para o trabalho, exercício de cidadania junto com o ensino-aprendizagem, né? Falamos dos princípios, do artigo 4, e aqui nós fomos até a uma noção geral de que a LDB fala das incumbências da União, do Estado, do município, da escola e do professor. Essa é a primeira parte que nós abordamos. A segunda parte, nós falávamos sobre os sistemas de ensino e a autonomia pedagógica. Isso aqui, então, é um gancho com o artigo 14, que fala a respeito do planejamento político-pedagógico da escola, que só ele é um instrumento de democracia e que dá à escola a ideia de autonomia pedagógica. Se o ensino fosse verticalizado, se viesse tudo pronto, né, dos sistemas de ensino federal, por exemplo, a gente não conseguiria ter a abrangência da complexidade, ajudar aquele aluno que precisa em suas especificidades, porque nós, enquanto alunos, deveríamos nos adequar à ideia de educação. E a LDB faz o contrário. É a escola que se adequa ao aluno que tem, né? Quer dizer, o princípio democrático da escola mudou tudo, ok? Falávamos, então, dos níveis e modalidades, vamos repetir isso aqui um pouquinho na aula de hoje, tá? Falamos também do que é educação transversal, artigo 37, 42, educação superior, e aqui a gente termina a nossa aula, né? Falando exatamente dessa flexibilidade que a LDB dá na autonomia das escolas. E partimos agora para o nosso terceiro momento. Então, quem quiser ver todo esse material que já foi aqui passado rapidinho nesses 2 primeiros minutos, é só acessar o link aqui embaixo e assistir as outras aulas. Está tudo separadinho para você, feito com o maior carinho, tá bom? Então, hoje, vamos falar do quê? Educação especial. Muitas vezes vai aparecer no seu concurso, né? Assim, educação especial, tá? Onde ela está? Em todos os sistemas. O que é sistema? Revisando o que a gente já viu nas outras aulas, sistemas são os conjuntos que são interdependentes no processo de educação. Então, nós temos 3 sistemas em 2 níveis. Sistema federal, sistema estadual e sistema municipal. Beleza, esses são os 3 sistemas. Qual é a incumbência do sistema municipal? Trabalhar o ensino que vai de 4 até 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos. 14 anos. O ensino estadual, de 15 a 17 anos. Isso aqui, ó, é o primeiro nível da educação brasileira, chamado nível de educação básica, e ele é obrigatória, ok? Obrigatório. Ah, então eu faço 18 anos, eu não preciso mais estudar? Não, você estuda se quiser, né? A ideia é que o sistema te proporcione capacidades para você continuar estudando, porque isso é muito importante para a nossa sociedade, que é extremamente segregada. Mas o segundo nível não é obrigatório. Esse é o segundo nível. Beleza? Então, cada nível tem também as suas etapas, né? Então, eu tenho os primeiros anos do ensino infantil, da educação fundamental, até os últimos anos da educação fundamental. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui são as modalidades de educação. Ensino de jovens e adultos, educação profissional, EAD, educação especial. E a educação especial, de que trata esse slide, ela deve estar em todas as modalidades
e em todos os sistemas, vou até aumentar essa reta aqui, né? Em todos os sistemas, ou seja, entrou na escola, a escola tem que garantir o atendimento especializado à educação especial. Tá? Então, vamos aprofundar mais nesse assunto. Quais são as características? Né? Primeiro, uma educação para alunos especiais são aqueles alunos que precisam de um atendimento diferenciado. Por exemplo, essa aluna aqui, ó, ela não pode estudar no segundo andar de uma escola. Então, é possível que se ela tivesse desse jeito, ou a escola tem um elevador de acesso, uma rampa de acesso, ou tenha a transferência da sala de aula dela para a parte do térreo, por exemplo, né? A mesma coisa para aquele aluno que é cego, aquele aluno que é surdo, nós precisamos de um currículo especializado para atender a demanda desse aluno e um professor especializado. Ah, professor, vamos imaginar que agora aquele aluno que precisa desse atendimento, ele não tenha, a escola não tem condição de atendê-lo ali. Se a escola não tem, dada a amplitude, a complexidade da necessidade desse aluno, aí ele pode ser direcionado a uma escola especializada. Antigamente, por exemplo, alunos com os alunos eles podem estudar, minha câmera fechou, pronto, reabri. Eles podem estudar em qualquer escola, inclusive também, né, se precisar de um atendimento especializado, eles podem também estudar nessa escola que é específica para eles, tá? Mas o convívio social, lembramos que a LDB ela é inclusiva, tá? Então, isso aqui tudo é respeito ao aluno, tá? Bom, e outra, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, que eu acabei de falar, né? Dada a situação, pode ser direcionado para um especialista. Então, a gente vai, por exemplo, uma formatura. Na formatura tem lá aquela pessoa que faz a leitura do hino nacional para a tradução para a linguagem de Libras. Ela está respeitando a LDB. É isso, né? Então, para que serve? Para que os alunos portadores de deficiência, portadores de transtornos globais, com altas habilidades ou superdotação, então aqueles alunos que portam deficiências ou alunos que estão com uma capacidade em ritmos diferentes, seja um ritmo aquém ou além, é garantida o ensino especial para esse aluno. Né? Inclusive, ele pode, se ele tiver altas habilidades ou superdotação, diminuir a quantidade de tempo para passar de nível, para passar de etapa, ok? Por exemplo, na graduação, se o aluno... Você já deve ter visto alguma reportagem, né? De crianças, adolescentes, né? Que se formaram hein, com 13 anos de idade em direito, em engenharia, né? Isso é possível, tá? Dependendo da complexidade cognitiva desse aluno. Bom, agora vamos para os artigos, está bem resumido aqui para você, tá? Então, eu aconselho também a ler no original, né? Entra no site do Planalto, pega lá LDB, né? E leia no original. Aqui é só uma pincelada mesmo para te facilitar. Bom, sobre os profissionais da educação. Quem são os professores? Professores são aqueles que têm graduação plena, então tem que ter licenciatura plena, ou seja, capacidade para ensinar todas as variantes daquela disciplina que ele se formou. Aquele que tem mestrado, o que tem doutorado, ou, segundo Michel Temer, aquele que tem um saber notório. Saber notório é aquela pessoa que não tem graduação naquela área, mas ele é o exemplo, né? Ou seja, ele sabe tudo sobre aquilo. Para quem quer saber mais sobre isso, vou indicar um filme aqui, ó, muito legal para assistir, né? Para quem já é pai, inclusive, para quem já é mãe, chamado Olho de Lorenzo. Olho de Lorenzo. Isso aqui é a história de um pai, né, que viu que o filho ficou com determinada doença, não vou te dar muito spoiler, ele começou a pesquisar sobre a doença do filho para poder ajudar o filho a se curar, né? Ele estudou tanto, que ele adquiriu o saber notório. Esse saber notório, né, deu a ele, né, um respeito muito grande na área médica, né, que validou o conhecimento que ele teve na área, mesmo ele não tendo nem graduação sobre essa área, tá bom? Então, compensa assistir para entender o que é o saber notório. Quem é profissional de educação? Pedagogo, profissionais com notório saber. Opa, eu coloquei 2 vezes aqui ainda, hein?
Muito bem, esses são os profissionais da educação, tá? Então, quando fala lá na primeira parte da aula que a LDB vai valorizar os profissionais da educação, são esses daqui, né? Não está falando da portaria, pessoal da limpeza, e eu acredito que eles são também profissionais da educação, né? Eu acredito que enquanto um diretor de uma escola faz uma reunião com o secretário de educação, aquele cafezinho que facilita a chegada de verba para o aluno permanecer na escola e conseguir se graduar, conseguir passar de etapa, né? Conseguir concluir o ensino básico, é de suma importância. A pessoa que tira o xerox é também, para mim, um profissional de educação, tá? Mas a LDB ainda colocou isso aqui, ó, como sinônimo de profissional de educação, não colocou essas outras áreas, tá? Formação docente. Então, para ser docente, vai ter que ser formado preferencialmente em curso presencial. Agora, a gente já tem lá, né, no Plano Nacional de Educação, uma abertura para licenciatura à distância. Tanto que tem muitas universidades à distância que oferecem mais essa modalidade, né, do que a presencial. Os sistemas deverão fornecer cursos de capacitação. No sistema municipal isso acontece demais, né? Muito curso, no estadual também, né? No federal você tem o estímulo a plano de carreira. Então, quanto mais você estuda, você que vai prestar o concurso, você tem lá os níveis, né? A, B, C, D, I, a gente vai ter uma aula para isso, né? E o que define o nível é a complexidade da sua função. Então, se você vai trabalhar no almoxarifado, se você vai trabalhar na portaria, se você vai ser um técnico, se você vai ser um professor, né? Então, aí depende da complexidade, você tem um nível. Cada nível corresponde a uma escala de pagamentos, né? E dentro desse nível, a gente tem quatro subníveis, né, em algarismos romanos. Então, cada vez que você faz um curso, por exemplo, você faz o curso para dar aula na universidade, né? Aí você passou do nível 1 para o nível 2. Você faz outro curso para novas metodologias, passou para o nível 3. E assim você vai passando de estudos, de níveis, e você depois passa para aqui, né, outra forma de inclusive, ter o seu salário melhorado é fazer esses cursos de capacitação. Então, o programa de incentivo faz com que o profissional de carreira ele se habilite mais para cumprir mais o que a LDB pede e, a partir disso, ele melhora a ponta lá, né, da linha onde está o aluno. Beleza? Sobre os recursos. O que são recursos, gente? Ó, são impostos, transferências, por exemplo, época de pandemia. Os impostos não conseguem resolver o problema da educação, então vão ser transferidos mais dinheiros de outras fontes, né? Como salário educação, que é retirado das empresas, incentivos fiscais. Então isso aqui, ó, são os recursos que vão ser aplicados na escola. Quanto vale cada aluno? É a União que faz esse cálculo. Então, o aluno ele tem direito ao transporte escolar, a merenda, ao livro didático, quanto custa isso por ano? Então, aí a União, né, vai transferir esse dinheiro para a universidade, o Estado vai transferir para suas escolas de ensino médio e as prefeituras para a escola de ensino fundamental. Quanto? Né? 18% do valor acumulado. Tem que ficar um pouco lá, justamente porque em épocas de situações periclitantes, né, digamos assim, nós precisamos aumentar esse volume aqui, né, em termos de transferência, mas o mínimo é 18%, tá? Cuidado que no concurso costuma mudar isso aqui, né? Então, para memorizar, por que a União paga menos? Porque a União tem mais em volume, né? Tem mais em volume, então ela pode usar uma porcentagem menor, né, sem prejuízo para os alunos. A distribuição de recursos, atraso ou repasse. Como isso aqui é uma obrigação por lei, não repassar significa, ó, vou passar um pouco mais tarde, com juros. E não repassar significa responsabilidade civil e criminal. Então, quando você tem uma escola pública funcionando regularmente, nada mais é do que a aplicação da lei. O prefeito da cidade, o governador do estado, o presidente da república não está fazendo nada além do que aquilo que a lei determina. É o básico mesmo, tá? São despesas, remuneração e aperfeiçoamento do quadro. Beleza, então vai vir dinheiro para pagar isso.
Aquisição e manutenção de equipamentos. Então, vamos comprar tablet e colocar internet, porque agora o ensino é remoto. Beleza, é despesa. Levantamento estatístico. Precisamos saber, contratar uma empresa para saber fazer aqui uma auditoria, saber quantos alunos nós temos, quanto de evasão, o que tem que fazer para melhorar. Isso é custo. Concessão de bolsas de estudo. Isso também é, porque é possível que o aluno que não tenha matrícula, pois não há vaga naquela comunidade, que ele estude em escola particular e o governo faça o reembolso disso. Tá, isso é custo. Aquisição do material didático, custo. Agora, o que o gestor público não pode alegar? Gastar o dinheiro público. Pesquisa de outras áreas. Por exemplo, nós estamos na área da educação. Aí ele vai fazer lá uma pesquisa pública, né, para saber se é interessante construir uma ponte, se a população acredita que é legal, para que os alunos daquela comunidade ribeirinha atravessem por essa ponte e cheguem à escola com mais facilidade, em vez de usar a ponte que está lá embaixo. Olha, essa pesquisa de outras áreas, isso não pode ser usado. Quem tem que fazer isso é outra secretaria, não é a secretaria escolar. Mesmo porque, ó, aqui fala, obras de infraestrutura fora da escola não pode ser feito com dinheiro da escola. O dinheiro da escola só pode ser gasto com isso aqui, ó. Ah, mas aí teve um problema lá, estourou um cano na rua e a escola está parada porque não tem como entrar nela. Mas não é a escola que tem que pagar isso, né? É a parte de infraestrutura daquele sistema de ensino, ok? É outra secretaria. Muito bem. Sistema de qualquer ordem fora de interesse afim, informação de quadro fora de interesse afim. Então, eu vou fazer um curso para aprender Excel. Tá. E você vai fazer o que com isso? Oh, não, é importante ir para a escola. Tá, mas os alunos têm computador na escola e usam Excel? Não, aqui não tem nem internet, nem computador. Então, esse curso, teoricamente, não pode ser feito, né? Tem que ser ligado à área afim, tá? Gastar dinheiro com o pessoal docente em atividade alheia ao ensino. Gente, não parece óbvio? Parece, mas por que tem que estar na lei? É porque antes dela, ninguém seguia, não estava na lei. Então, por que tem que ser óbvio mesmo? Para que as pessoas saibam que tem uma lei e que essa lei não pode ser desprezada. Se não tiver na lei, eles vão dizer, mas não estava na lei, achei que podia. Então, é melhor estar na lei, mesmo sendo óbvio, tá? Agora vamos para o artigo 78 até 86. Estamos terminando, tá? O sistema ofertará educação bilíngue aos índios. Então, vai respeitar a língua nativa dele, mais a língua portuguesa, que é oficial no país, tá? O programa de educação indígena, para que isso seja feito, tem que respeitar, tem que participar, né? Tem que ter um representante da comunidade indígena no projeto político-pedagógico. Porque se há aula naquela comunidade, essa aula tem que ter aquilo que é interessante para aquela comunidade, como o ensino da memória do índio. Por isso que a gente vê várias obras cobradas em grandes vestibulares que estão ainda preservando essa história. Por exemplo, o livro Nove Noites, de Bernardo Carvalho, é um livro que cai em um dos grandes vestibulares do país aí, que é a Unicamp. Nós temos Iracema, que devemos estudar em literatura, e os professores de história vão trabalhar. Opa, deixa eu reabrir aqui o meu áudio. Acho que tem algum problema, está fechando sozinho. Muito bem. Vamos trabalhar respeitando essa natureza. Quer dizer, é plural mesmo, né? Nosso ensino é plural, a LDB é plural. Qualquer questão que estiver falando que ela vai excluir, vamos ensinar dessa forma, mas dessa aqui não pode, porque esse grupo não pertence. Não, está errado, né? Ok? Inclusive, os índios têm acesso. Fala, mas tem índio usando celular, índio com... Lógico, eles são cidadãos, são brasileiros, né? Então, eles podem montar uma rádio e comunicar com outra tribo, não tem problema nenhum, isso não é nenhum empecilho, pelo contrário, né? Assim, é uma forma de respeitar se ele quer fazer isso. Se ele quiser manter só aquilo que é de cultura fechada da tribo, ele também tem esse direito, tá? O calendário incluirá o dia 20 de novembro como feriado nacional. Olha aqui o respeito agora, é a data, né, de morte do Zumbi dos Palmares, né? E isso aqui é importante para que a gente repense as nossas práticas, né? A gente viu aí o ano passado o George Floyd sendo brutalmente assassinado por um policial branco nos Estados Unidos. E se a questão da segregação racial tivesse ficado nesse país, né, seria
um problema não menos importante, mas de uma amplitude menor, né? Mas ficou em todo mundo, né? O mundo tem uma dívida com a África muito grande. No dia 20 de novembro, aqui no Brasil, no Carrefour de Porto Alegre, aconteceu a mesma coisa. Um negro foi morto asfixiado, né? Espancado por vigias aí do Carrefour. E essa semana nós tivemos uma abordagem dos policiais de uma cidade de Goiás, com um rapaz que estava filmando suas manobras com a bicicleta, né? E a abordagem foi muito truculenta. Ou seja, nós devemos, né, refletir essas práticas dentro do nosso universo de educação escolar, porque aí a gente vai criar pessoas que respeitem o sujeito por aquilo que o sujeito é enquanto pessoa, e não pela cor da pele que tem, né? O governo incentivará o ensino em EAD. Por quê? Porque o EAD é democrático no sentido de respeitar seu tempo de estudo, respeitar seu ritmo e poder tornar mais ampla o acesso em regiões mais longínquas. Por exemplo, essa época de pandemia serviu para a gente que está aqui em Uberaba fazer um mestrado na UFMG, né? Não precisa ir lá, documentação você envia pela internet e você faz à distância. Isso é muito bom, né? Nesse sentido, para quem tem o acesso. É lógico que também o acesso tem que ser democratizado. E a educação, do artigo 87 e 92, diz o seguinte, ó, os sistemas de ensino devem, para a gente terminar, promover cursos presenciais ou em EAD aos jovens insuficientemente escolarizados, tá? Isso aqui, ó, vai entrar como o EJA, falou em EJA, lembra de Paulo Freire, falou em Paulo Freire, lembra de Vygotsky, né? Ou seja, aquilo que o aluno traz de bagagem, a interação dele no ensino-aprendizagem é absolutamente importante para a sua emancipação e para que o Brasil atinja a qualidade no tripé da educação, que eu já falei várias vezes e vou repetir, tá? Educação plena é aquela que promove o exercício de cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, esse jovem já chega com o trabalho, ele já chega exercendo a cidadania, vivendo junto com o outro, né? Ele precisa terminar essa parte. Geralmente, quem é de escola mais abastada, ele tem a parte do conhecimento, mas não trabalha só depois da faculdade e exerce a cidadania, portanto, fora do ambiente de trabalho, mas só no ambiente que a escola não preparou, mas que a família o preparou. Então, é importante a gente passar por esses 3 processos para que a educação seja completa, certo? Os sistemas, lembra o que é sistema? Sistema é o federal, o estadual e o municipal, beleza? Primeiro nível, educação básica, obrigatória. Segundo nível, ensino superior. Ó, realizar programa de capacitação a todos os professores. Beleza, se não capacitar, gente, não tem jeito. Eu tenho excelentes profissionais, excelentes amigos que sabem tudo daquela matéria. Você conversa com ele de física, nossa, é fantástico. Mas a pedagogia que ele tem é uma pedagogia tradicional. O aluno que aprendeu foi porque prestou atenção e o conhecimento do professor transferiu-se para o aluno. O aluno não aprendeu porque ele tem uma carga intelectiva menor. Essa concepção falta a esse professor, a ideia de que se o aluno não aprendeu, é ali que ele tem que agir. É ali que ele tem que trabalhar uma outra forma de respeitar as condições daquele aluno e fazer com que aquele aluno compreenda aquela parte da matéria, mas para o aluno compreender, ele tem que se aproximar desse universo do aluno. Ele tem que descer do pedestal, ficar no nível do aluno e também aprender com o aluno, descobrir por que o aluno não aprende. E a gente só faz isso quando a gente começa a estudar. Por isso que tem curso de capacitação aos montes. Se você entrar no MEC, site do MEC tem, site da CAPES tem, né? Tem um monte, gratuito, tá? Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental ao Sistema Nacional de Avaliação. O ensino fundamental é avaliado pelo SEAB, ok? E o Conselho Nacional de Avaliação Superior, o CONAS, vai avaliar o ensino superior, né? O ENAD, por exemplo, é a prova que avalia o ensino superior. Tem uma aula sobre ele aqui também no canal, tá? Ele avalia o aluno, ele avalia o curso que ele fez, curso de Direito, por exemplo, por isso que tem curso nota 4, nota 3, nota 2, ele avalia a instituição. Então, é muito importante esse levantamento dos dados estatísticos para saber a demanda de recursos e o socorro que deve ser dado a determinada área, tá?
e esforçar-se para chegar ao sistema de aula integral. O sistema de aula integral é sair de 800 horas para 1.400 horas ano. Beleza? É isso, né? Acho que agora que a gente termina. Eu só tenho a agradecer vocês, né? Próxima semana, outro vídeo, outro tópico. Quem sabe a gente não fala da Anastasiou, né? Estou olhando o livro aqui. Acho que alguém me pediu no canal. Se você precisar de alguma ajuda, manda o seu recado aqui. A gente responde a sua pergunta e também faz a aula que é necessária para esse tópico, que é o tópico Educação e Pedagogia. Certinho? Obrigado a todos. Tchau, tchau.